Mas ele saiu da Galileia e ia para Nazaré, mas agora é necessário que ele passasse por Samaria. E a Bíblia diz que quando ele vai em Samaria, ele vai ver num poço de Jacó, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher que estava com cântaros na mão. E essa mulher estava vindo no intuito de tirar água para beber do poço. Só que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vê esta mulher, ele manda os seus discípulos ir até a cidade para comprar pão. Sabe qual que é o significado disso, irmão Fernando? Aquele profeta Jesus estava querendo uma particularidade com aquela mulher, porque Jesus conhecia a vida dela, Jesus conhecia o coração dela, Jesus conhecia os pensamentos dela, Jesus conhecia os desejos carnais dela. E quando Jesus disse para ela: mulher, dai-me água de beber, ela disse: como sendo tu judeu, pede-me água de beber, uma mulher samaritana. E abre aspas, os judeus não se davam com o samaritano por causa da cultura pagã, por causa da ética pagã. Os samaritanos não adoravam o Deus Todo-Poderoso de Israel, o samaritano adorava a Deus Baal-Zebub, que significa o maioral dos demônios. Então por isso que os judeus não tinham mistura com o samaritano. Ao contrário de hoje, irmão Fernando, já vou pregar, o samaritano hoje se mistura com o judeu, os crentes hoje se misturam com o mundo, os gentios hoje se misturam com os pagãos, e está tudo embolado, está tudo misturado, e não tem problema não, né? Não creio mais que Jesus está voltando, só que Jesus ele faz separação, e a mulher sabia disso. Ela diz: olha, os judeus não combinam com o samaritano, e fecha aspas, e ela diz: olha, por que tu me pede água? Ele diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, me daria, e eu te daria uma água diferente, não é essa que tu vai beber e tornará a ter sede, mas eu te daria uma água que você beberia e ela jorraria na tua vida como fonte de vida eterna. E ela vai, louvado seja o nome do Senhor, e olha para ele e se interessa nessa água que jorra para a vida eterna. Acredito eu que essa mulher para, olha para dentro do poço e diz: mas como esse homem vai tirar a água do poço, se o poço é fundo? Jacó bebeu aqui, a tua família bebeu aqui, os teus animais beberam água aqui, e como esse homem sem nenhum cântaro, sem nenhum balde, vai pegar água no poço fundo e vai me dar? Porque ela estava olhando com os olhos físicos, ela estava olhando com os olhos da carne, mas Jesus Cristo disse para ela: olha, eu até te dou dessa água, você tem interesse em beber? Ela diz: então me dá dessa água. Aí Jesus Cristo, como profeta, agora vai mostrar como que se faz. E a Bíblia diz que Jesus falou para ela: tu quer beber da água? Ela diz: eu quero. Jesus falou: então vai na tua casa e não bebe sozinho, chama o teu marido, porque ele vai vir beber contigo. Sabe o que ela falou? Eu não tenho marido, Jesus. Eu não tenho marido, louvado seja Deus. Parece que Jesus estava sendo irônico. Ele disse: chama o teu marido e vem tomar água juntinho com ele. Ela falou: não tenho marido. Ele falou: tu disseste bem, mulher, porque tu já tiveste 5 maridos e esse que tu tem agora também não é teu. Sabe o que ele está dizendo? Para tu beber da água tem que largar o adultério, para tu beber da água tem que largar o pecado. Ô glória, para tu largar o adultério, louvado seja o nome do Senhor, tem que largar o pecado que é necessário para que tu beba água. Um profeta de verdade, ele não passa a mão na cabeça. Um profeta de verdade não entrega chave de carro, chave de vitória. Não. Um profeta de verdade não entrega bênção e vitória para quem tem pecado. Ao contrário, um profeta ele entrega o recado de Deus. A Bíblia diz que a palavra profeta significa aquele que fala por Deus. Então Deus não me tirou do tráfico de droga, Deus não me tirou da imundícia, da idolatria, Deus não me tirou daquele mundo nojento para que hoje eu viesse aqui na feira livre te entregar vitória, te entregar chave de casa, te entregar chave de carro. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. Ele não é baú da felicidade para entregar chave de casa, chave de carro. Não. Jesus não morreu na cruz para nos dar chave de casa, chave de carro, para nos dar bênção. Não. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação eterna. É esse o propósito de Jesus na cruz. É esse o propósito de Jesus na cruz. Louvado seja Deus. O propósito de Jesus na cruz era morrer na cruz para nos dar vida e vida eterna na face da terra e também no céu. Porque aqui na terra nós vamos viver sofrendo. Os crentes aqui na terra eles choram, eles gemem. Tudo por crente é difícil. Ei, tudo por crente é difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele dia no reino dos céus, para o crente vai ter facilidade, e para o mundo vai ser difícil. Sabe por quê? Eles não vão habitar no mesmo lugar mais. Não. Eles não vão habitar no mesmo ambiente mais, não vão de jeito nenhum. Lá os anjos de Deus vão fazer separação para colocar aqueles que são santos nesse lugar de Deus, aqueles que foram pecadores e não obedeceram da palavra e não se arrependeram vão ficar no lugar de tormento. Escuta, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Fernando, agora olha para cá. Jesus vai confrontar aquela mulher dizendo: olha, tu tens 5 maridos.
Louvado seja, vai doer, mas vai curar. Jesus, ele disse para aquela mulher, olha, tu tens 5 maridos, já tivesse 5. E o que tu tem agora também não é seu. Sabe o que Jesus está falando? Tu está vivendo casamento extraconjugal, porque o teu marido verdadeiro é o primeiro que tu casou. Eu vou pregar porque Deus está mandando. Jesus está dizendo para aquela mulher, olha, o teu casamento, o teu marido foi o primeiro que tu casou. Agora tu já está no 6º. E esse que está com você agora também não é seu, larga ele. Sabe o que Jesus está falando para ela? Adúltera, larga o marido que não é teu. Ei, se fosse um moço lá buscando, aleluia, água no poço de Jacó, Jesus ia falar para ele, adúltero, larga a 6ª mulher que está com você, porque não é tua também não. Casamento é um só. Ei, casamento na terra é um só. Escute isso aqui. Ainda que você não aceita, mas você não é obrigado a aceitar não, tá? A Bíblia não é para você aceitar. A Bíblia não é de particular interpretação. Não, não, não. A Bíblia não é para você aceitar. A Bíblia, tu tem que engolir a Bíblia. A Bíblia é verdadeira. Não tem outro lugar que eu tenho mais certeza e convicção de vida do que a Bíblia sagrada, tá? Não tem lugar. E Jesus estava dizendo para ela, chama o teu marido, não tenho. É claro que tu disseste certo. Porque eu tivesse 5, tenho, agora não é teu. Sabe o que ela falou para Jesus? Ela não olhou para ele e falou assim, está criticando a minha vida. Não. Ela não olhou para ele e falou, tu vieste aqui me aprontar. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, e a mulher samaritana estivesse aqui, ela não ia falar assim, olha, esse homem está pregando para julgar os outros. Esse homem está pregando para aprontar os outros. Não, ela não ia falar assim não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus confronta o adultério dela, ela olha para a cara dele e diz, vejo que tu és profeta. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ela diz, vejo que tu és profeta, ó glória, ó glória, ó glória. Vejo que tu és profeta, ó glória, ó glória, aleluia. Vejo que tu és profeta. O profeta não é reconhecido quando ele é ovacionado. O profeta não é reconhecido quando ele é bajulado. O profeta não é reconhecido quando ele ganha oferta pregando nas igrejas. O profeta não é reconhecido quando ele tem milhares de seguidores nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não, 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 não. O profeta não é reconhecido quando a cara dele está estampada nos cartazes também não. O profeta não é reconhecido quando o homem aqui na terra reconhece. Ao contrário, o profeta, ele é reconhecido não porque o teu nome está na calçada da fama, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que o profeta é reconhecido. É assim que o profeta é reconhecido, porque ele fala a verdade. Ele prega para confrontar, ainda que ele perde a vida. Ainda que ele perde a vida, ele prega para confrontar o pecado. Ele não prega para ser bajulado. Escuta, João Batista, o profeta de Deus que preparou o caminho, a Bíblia diz que a mensagem dele era uma só. E sabe qual era a mensagem de João Batista? Ele pregava o arrependimento, e a mensagem era essa: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento. E por que hoje o povo quer profeta da boca mole? E por que hoje o povo quer profeta que revela e pede pix na internet? E por que o povo hoje quer profeta que entrega bênção? Deus abençoe. E por que o povo hoje quer profeta que entrega vitória para quem está no 3º casamento? E por que o povo hoje quer que o profeta entrega vitória para quem está na cachaça? E por que o povo hoje quer que o profeta entrega vitória para quem está na jogatina? E para quem o povo hoje quer que o profeta entrega, louvado seja o nome do Senhor, para quem está vivendo uma vida promíscua? Não, o profeta não entrega isso. Se entregar vitória para quem está com a vida desconcertada, não é profeta. A não ser que ele esteja já nas prateleiras de Balaão de Balaque. Mas ele não é profeta. Louvado seja Deus. Profeta, ele entrega aquilo que Deus manda, não é aquilo que agrada ao homem. Profeta, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, não é tosa, não é banho, não é hospedagem para cachorro e animal, para ficar cuidando do teu bichinho de estimação. Não, 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 não. Profeta não é isso. Profeta, ele prega para confrontar o pecado alheio. Se tem pecado, arrepende-se, senão não entra no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver pecado, tem que deixar o pecado, senão não entra no céu. Estou pregando a verdade, estou pregando Bíblia. E eu tenho texto para isso. A Bíblia diz no Apocalipse, escuta, a Bíblia diz no Apocalipse que os afeminados não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz, não é o pregador quem diz. A Bíblia diz que os homossexuais não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz, não sou eu quem diz. A Bíblia diz que os beberrões, os bebedores, os cachaceiros não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que os ateus, os à toa que não acreditam, não vão entrar no reino dos céus. Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os homens mundanos que vivem a prática do pecado não vão entrar no reino dos céus. Não tem problema você ficar nervoso, não. João Batista, quando pregou contra o pecado,
pecado de Herodes, ele também ficou nervoso. E sabe qual foi a consequência? João Batista perdeu a cabeça em uma bandeja. Então não vai ser eu que vai ser diferente. Se vai pregar a verdade, não vai ser ovacionado. Louvado seja Deus. Vai sofrer represário. Eis-me aqui. Eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, glória a Deus. Glória a Deus, eis-me aqui. Quando eu servia Satanás no tráfico de droga, eu tomava chute, pancada de polícia e trocava tiro com bandido. Não vai ser hoje pregando a palavra que eu vou ter medo. Não, vou ter não. Eu vou pregar o evangelho da verdade. Aceita quem aceitar e doa quem doer. Vai doer, mas vai passar, vai curar. O pecado faz isso mesmo, faz o homem ficar bravo, faz o homem ficar nervoso. Larga o pecado, louvado seja Deus, para depois você ter salvação. Larga o pecado. Larga o pecado. Larga o pecado. Larga a idolatria. Larga o adultério. Larga a prostituição. Larga a avareza e a ganância para entrar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja. A Bíblia diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O povo estava vivendo uma vida promíscua e Noé estava pregando. O povo estava vivendo uma vida descompromissada, mas Noé estava pregando. O povo estava vivendo uma vida de qualquer maneira, mas Noé estava pregando. E Noé não deixou de pregar porque o povo não gostava. Escuta. Noé não deixar de pregar porque o povo não estava gostando. Não preciso gostar não, porque eu já sou casado. Noé não estava louvado, Noé não mudou a mensagem porque o povo não estava gostando, ao contrário. E a Bíblia diz que quando Noé pregava, o povo não ouvia, mas os animais ouviram e entraram na arca. E por consequência disso, o pecado tem um cheiro de podridão. Porque quando as águas baixaram o dilúvio, 150 grandes dias que a água estava sobre a face da terra, a Bíblia diz que quando as águas baixaram, irmão Fernando, sabe o que aconteceu? Só tinha cheiro de carniça na face da terra. Oh glória a Deus, oh glória. Só tinha cheiro de carniça quando as águas baixaram. Ei, só tinha cheiro de podridão quando as águas baixaram. E nós não estamos vivendo diferente também não estamos vivendo diferente. A nossa geração está fedendo carniças na nariz de Deus. Estamos vivendo a geração em que o crente prega de noite, de dia e está no TikTok. Oh glória. Nós estamos vivendo uma geração em que o crente prega de noite e de dia ele está no Facebook. Oh glória. Nós estamos vivendo uma geração em que o crente está usando a boca para profetizar bênçãos sobre casamento de pessoas, mas de dia ele está usando a boca para cantar mulher casada nas redes sociais. Oh glória, oh glória, oh glória. Nós estamos vivendo uma geração em que o povo de noite está sendo santo, mas de dia está sendo profano, está tendo uma mistura danada. Oh glória a Deus. Uma bagunça tão grande. Aleluia. Ela diz que é crente, mas está com a sainha da Anitta indo pro culto. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele diz que é crente, mas está com a calça coladinha, está com a calça roxadinha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele profetiza de noite, mas de dia, quando o sol está 40 graus, ele está na praia saindo de sunguinha da areia. Que exemplo que ele está dando de crente. Que exemplo que ela está dando de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes têm que ser exemplo. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16: e assim manifeste também vós a luz, louvado seja Deus, do Espírito Santo, para que quando o povo olha você, ele vê que você tem o brilho de Jesus. Eu não consigo ver, irmão Fernando, Jesus ensinando os discípulos e depois tomando banho com eles na praia. Não consigo ver. Eu não consigo ver Jesus pregando sobre o casamento e depois casando de novo. Eu também não consigo ver. Eu não consigo Jesus pregando para o povo não beber e depois está tomando cervejinha, tomando vinhozinho. Eu não consigo ver Jesus assim. Só que essa geração pecadora, elas querem que Jesus aceite o pecado. Essa geração pecaminosa, ela quer que Jesus passe a mãozinha na cabeça dos pecadinhos deles. Não, Jesus não é do jeito que você quer. Ei, você quer profeta que profetiza a bênção? Vai caçar no YouTube. Porque aqui na Feira Livre tem profeta de verdade que prega a verdade. Doa quem doer, queira quem quiser. Aqui tem profeta. Aqui tem profeta. Eu não vivi 10 anos no mundo do tráfico de droga para hoje chegar aqui e ficar mentindo para ninguém, não. Vou pregar a Bíblia de verdade. Aonde você não ouve o Evangelho da verdade, tem problema não. Domingo, quando tu vir comprar, tu vai ouvir o Evangelho da verdade. Domingo, quando tu vir gastar, tu vai ouvir a palavra da verdade. Domingo, quando tu vir vender, tu vai ouvir a palavra da verdade. Louvado seja Deus. Louvado, engrandecido seja
o nome santo do Senhor. E sabe o que ele continua dizendo? Olha, e não perceberam até que veio o dilúvio, nos levou a todos. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha o verso 40. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Escuta, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a tua casa. Por isso estáis vós a